estado normal, a sua vista tornou-se não apenas excelente, mas superaguda nos períodos histéricos. Assim é que não mais necessita dos óculos e enxerga no escuro, a ponto de enfiar agulhas, distinguir cores, etc. Não se trata de automatismo, porque ela procura e encontra os mesmos objetos nas outras gavetas, quando mudados sem que o saiba. Mas, não há meio de enganar-se, parecendo até que distingue melhor os ditos objetos do que no seu estado normal. Como explicar essa retificação do órgão visual? Mudaram-se-lhe os olhos. Ter-se-á subitamente achatado o cristalino, antes tão acentuadamente bombeado? Não, certo, pois restituída ao estado normal, continua míope. É, portanto, forçoso admitir que esse segundo estado lhe defere maior sensibilidade visual, e isso independentemente dos órgãos sensórios. Parece-nos difícil recusar, neste caso, o fenômeno da vista dupla. O paciente não mais percebe o mundo pela forma habitual, desprendido, em parte, do seu corpo, ou, então, de qualquer forma, menos peado que no estado normal. O perispírito radia em torno dele, o corpo fluídico entra, seja como for, num estado de tensão superior ao normal, e daí a acuidade de memória dos estados remotos. A doença é que determina o eretismo da força vital. Desde logo, diminuem os mínimos de intensidade e duração necessários para que o estado normal se revele consciente. Tudo o que venha a ocorrer no estado secundário será perfeitamente registrado no cérebro, mas num sintonismo cérebro-celular já não compatível com a vida ordinária. De sorte que, libertada da crise, a senhorita R. não se lembrará do que pudesse ter dito, ou feito, durante o estado histérico, ao passo que este, com lhe facultar maior sensibilidade, permite-lhe conhecer o que se passa em ambos os estados. Os fenômenos precedentes são em tudo semelhantes aos que se observam no sonambulismo espontâneo ou provocado. É fato 1000 vezes comprovado que o sonâmbulo pode, em transe, lembrar-se de episódios passados, de conversas havidas nos transes anteriores, perdendo de tudo a noção quando e logo que desperta. Os antigos magnetizadores e hipnotistas não julgaram necessário criar uma individualidade suplementar, para esclarecer esse esquecimento parcial, quando tão facilmente podemos verificar que é a mesma individualidade manifestando-se com caracteres diferentes, sempre que lhes superexcitam as faculdades naturais. Poder-se-á ter qualquer dúvida quando duas pessoas parecem coexistir, viver simultaneamente no mesmo indivíduo, qual o pretende Binet, mas, ainda neste caso, supomos-la derivada de insuficiente interpretação dos fatos, como teremos ocasião de ver. O sonambulismo provocado. Numerosos são os meios eficazes para provocar o sonambulismo. Tão numerosos, mesmo, que seria fastidioso aqui apresentar uma lista completa e heteróclita. Um dos processos mais usados pelos hipnotistas é o de Braid, que consiste na fixação do olhar. O paciente assenta-se, faz-se silêncio em torno e o experimentador pede-lhe que fixe o olhar num objeto qualquer, brilhante ou não, isto à medida que lhe vai aproximando dos olhos, de modo a determinar uma convergência forçada e fatigante dos globos oculares. Ao fim de algum tempo, a visão perturba-se, as pupilas tremem, contraem-se, o paciente adormece. Também se pode hipnotizar produzindo um ruído monótono e prolongado, ou violento e subitâneo. Igualmente um jacto de luz elétrica, a compressão forte ou branda de uma parte do corpo, qual o vértex nos histéricos, a constrição dos polegares, os passes magnéticos, são outros tantos meios de hipnotização. Finalmente, também se emprega a sugestão, que consiste em cerrar as pálpebras do paciente e ordenar-lhe imperativa e reiteradamente que durma, para que o efeito se produza. Depois de repetidas experiências, a manifestação torna-se mais fácil, bastando, às vezes, a mais leve excitação, um sopro, um gesto, para que o sono se produza. Podemos resumir todos os processos de consecução do fenômeno, nas pessoas a ele predispostas, classificando-os como outros tantos excitantes do sistema nervoso. Estes, sabemo-lo, são de 3 espécies: físicos,
químicos e vitais. 87. Os irritantes físicos são o ruído fraco e prolongado, o brusco e o estridente, a luz vívida e súbito projetada, as correntes elétricas demoradas e fracas, o ímã, as chapas metálicas de Burke. Os irritantes químicos são o éter ou clorofórmio, que, produzindo anestesia, muitas vezes ensejam o sonambulismo. Entre os excitantes mentais, o melhor é a vontade, utilizada na sugestão verbal. Pode empregar-se simultaneamente, às vezes, vários desses processos, como nos passes magnéticos, nos quais ações brandas e repetidas sobre a sensibilidade geral conjugam-se à vontade de produzir o sono. Todos esses processos, tão variados, resultam na modificação da força nervosa, engendrando uma espécie de eretismo, tendo por consequência a mudança das relações normais da sensação, portanto, a do estado vibratório do perispírito. Em sobrevindo essa mudança, temos o sonambulismo, que se manterá enquanto atuar a ação perturbadora. Quem, pergunta Pierre Janet, não se surpreende ao ver que uma histérica anestesiada no estado de vigília torna-se sensível no estado cataléptico. Torcei o pulso esquerdo de Leonina ou de Lúcia, despertas, e vereis que nada sentem. Entretanto, se o fizerdes quando cataleptizadas, ainda que elas o não vejam, é possível sugerir-lhes um sentimento de cólera. Meta-se uma chave na mão esquerda de Leonina, em vigília, e ela não perceberá o que seja. Façamo-lo no estado cataléptico e havemos de ver que logo gesticula como procurando abrir uma porta. Existe, portanto, no estado cataléptico uma correspondência tátil, inexistente no estado de vigília. Logo, não há que nos admirarmos maiormente se essas duas criaturas se esquecerem, no estado de vigília, de qualquer fato, para o relembrarem sonambulicamente, ou seja, quando experimentam a sensação tátil. Essa maneira de ver confirma a opinião por nós emitida há mais de 10 anos, a respeito das modificações do perispírito e consecutivas às variações da força psíquica nos centros nervosos. Temos, assim, a satisfação de registrar que as numerosas experiências posteriores mais não fizeram que confirmar o nosso ponto de vista a respeito. Não é por mera satisfação de amor próprio que assinalamos aqui o fato, mas por bem demonstrar que o conhecimento do perispírito, com as suas propriedades, permite-nos marchar firmes no dédalo complicado das experiências, tantas vezes contraditórias na aparência. O estado oriundo das manobras retrodescritas é, portanto, uma exaltação da sensibilidade. É uma espécie de desprendimento da alma. O perispírito fica menos tolhido pelo corpo, os liames habituais momentaneamente se afrouxam. Esta ação pode ser levada até ao desdobramento, adquirindo os sentidos uma acuidade extrema, visto que a sensação não mais se exerce pelos órgãos dos sentidos. Eis porque um surdo ouvirá perfeitamente outro, cego e insensível, demonstra um tato refinado e enxerga até no escuro, como vimos no caso da senhorita R.L. A célebre estela do Dr. Despini, de Aiche, era, quando em vigília, impotente e paralítica e, no entanto, sonambulizada, podia correr e saltar com agilidade. Subentende-se que o fenômeno pode apresentar-se em todos os graus, mas, nos indivíduos mais desenvolvidos é que a telestesia se torna mais frequente. Os tratados dos velhos magnetistas estão repletos de exemplos e lamentável é que os hipnotizadores odiernos os deixem em silêncio. É fato que os modernos investigadores ocupam-se mais com o estudo do mecanismo do espírito do que com o conhecimento da sua verdadeira natureza. Em sua maioria, profundamente imaterialistas, eles afastam sistematicamente tudo que lhes possa perturbar as ideias preconcebidas. Muitas vezes, acontece que os hipnotizados descrevem os espíritos e fácil se tornaria aos investigadores levá-los a esclarecer o que houvera de real em tais descrições. Mas, para isso, necessário fora sair do campo da banalidade, além de uma grande coragem para proclamar resultados tão insólitos e imprevistos, qual o fez o Dr. Giblier, que teve a audácia de publicar as suas experiências espiritistas. Isto, convenhamos, não é para todos, e também é verdade que a coragem custou-lhe caro,
porque foi obrigado a exilar-se nos Estados Unidos. Nada obstante, a verdade acabará por sair da toca. Assim como o magnetismo acabou, mascarado, forçando a porta das academias, assim também o espiritismo acabará recebendo, com pseudônimo revezado, a consagração oficial. E nós veremos, então, a turba dos imitadores atirar-se aos fenômenos, a qualificarem-nos como novidades. Veremos inúmeros pseudo-sábios se vangloriarem de redescobrir o que já sabemos há mais de anos. Voltando ao nosso assunto, diremos, a modificação dos centros nervosos determina uma alteração correspondente no estado perispiritual. O espírito, menospeado pela matéria, desenvolve as suas faculdades, os sofrimentos físicos restringem o seu domínio sobre ele, o caráter modifica-se e proporciona manifestações intelectuais elevadas e fulgurantes, como as não possui no estado normal. É o que temos anotado nos casos de sonambulismo espontâneo, com Félida e R.L., e é o que se verifica geralmente no sonambulismo provocado. Se bem que a nossa opinião a respeito provenha dos nossos conhecimentos espíritas, ela tem sido compartilhada por um certo número de experimentadores. Se o paciente apresenta-se, no estado normal, deprimido, preco, o estado hipnótico proporciona-lhe as faculdades intelectuais que teria na vida comum, se a enfermidade não entorpecesse o seu funcionamento. É o que Janete verificou nos seus pacientes Lúcia, Rosa ou Leonina, que se mostravam mais inteligentes no sono do que quando acordados. O Sr. Baragnon pensa que este último fenômeno, o esquecimento ao despertar, faz crer seja o sonambúlico o estado perfeito. Mieres, nos seus interessantíssimos estudos sobre a escrita automática, pergunta a si mesmo se o estado sonambúlico, ao invés de estado regressivo, não poderá ser algumas vezes um estado evolutivo. 94. Nós não temos a menor dúvida a respeito. Quanto menos preso ao corpo estiver o espírito, mais as suas faculdades independerão das condições materiais para se manifestarem, e de feição superior às que revela no estado comum. A duração longa dos estados sonambúlicos espontâneos não deve causar-nos admiração, de vez que temos podido reproduzir, experimentalmente, sonos artificiais muito prolongados. O célebre Abade Faria, que descobriu o hipnotismo antes de Braide, atesta que alguns dos seus pacientes ficavam adormecidos durante anos e olvidavam, ao despertar, tudo quanto ocorrera no período da hipnose. Um magnetizador chamado Chardeu adormeceu duas moças no inverno e só as despertou meses depois, em plena primavera. As moças, ao despertar, ficaram surpresas com o vício e a floração das árvores, que se lembravam ter visto cobertas de neve, antes de serem adormecidas. 96. Muitas vezes, conta-nos outro autor, eu deixava as minhas sonâmbulas adormecidas vários dias, de olhos abertos, no intuito de levá-las a passeio, sem despertar a curiosidade pública. Cheguei a prolongar por 14 ou 15 dias o transe de uma mocinha, minha empregada, e vi que, nesse estado, ela continuava desempenhando seus mistérios, como se estivera no estado normal. E, quando despertava, ficava como que desambientada, não mais se lembrando, absolutamente, do que ocorrera. 97. Isto nos reconduz ao esquecimento que caracteriza as alternâncias de sono e vigília normais. Estudemos o que se passa no sonambulismo artificial. Duas proposições resumem as principais modificações da memória, que acompanham o sonambulismo provocado. Primeiro, o paciente no estado de vigília não se recorda absolutamente de quanto se passou no estado sonambúlico. Segundo, pelo contrário, uma vez sonambulizado, ele se recorda, não só dos seus estados sonambúlicos transatos, como dos pertinentes ao seu estado de vigília. A exatidão da primeira proposição pode ser verificada facilmente por todos os experimentadores e assistentes. As mais das vezes, quando se sonambuliza uma pessoa, deixamo-la nesse estado uma hora, mais ou menos, e empregamos esse tempo em promover uma série de experiências. Ao voltar ao estado normal, o paciente de nada se lembra. Assim, terá de fitar o ponteiro se quiser ver as horas que esteve adormecido.
Se lhe apresentamos alguém no estado secundário, não o reconhecerá, não se lembrará, mesmo vagamente, de já o ter visto. Mostre-se-lhe uma carta que acabou de escrever sonambulizado e ver-se-á que, reconhecendo a própria letra, não se lembra de tê-la escrito, nem pode dizer uma palavra sobre o seu conteúdo. O esquecimento, porém, não constitui regra absoluta. Pode dar-se que, sendo breve o transe, o paciente desperto recorde-se de uns tantos episódios sonambúlicos. Se lhe citarmos, por exemplo, ao despertar, os primeiros versos de uma poesia antes lida, ele poderá lembrar-se dos restantes, ou ainda, como fez de Beowulf, poderemos despertá-los enquanto realizam um ato sugerido, e neste caso eles poderão recordar-se da ordem recebida. Isto, porém, não passa de raras exceções. O esquecimento é regra geral. Os diferentes graus do sonambulismo. Acreditou-se por muito tempo que só havia uma espécie de sonambulismo, isto é, que era um fenômeno simples e sempre idêntico. A escola de Salpetriere demonstrou, porém, que era preciso distinguir, no estado hipnótico, 3 fases, a saber, a letárgica, a cataléptica e a sonambúlica. Cada qual desses estados assinala-se por caracteres físicos a eles ligados e por uma mnemônica peculiar. Já Bertrand assinalava, em 1823, uma moça que evidenciava 3 espécies de sonambulismo e 3 memórias particulares, respectivamente, algo encadeadas, mas, de tal sorte que a última conhecia as outras, sem que fosse conhecida pelas que a precediam. Ainda que a paciente, diz ele, exercesse livremente a sua inteligência nos 3 estados, nada recordava, quando no estado normal, do que dissera ou fizera nos 3 estados, mas, o que surpreende é que, no sono magnético, dominando, por assim dizer, todas as modalidades das vidas que vivia, ela recordava-se de tudo o que ocorria, fosse no estado sonambúlico, fosse nas crises nervosas, ou fosse em vigília. No sonambulismo, perdia a memória do sono magnético e a sua memória apenas se estendia aos estados inferiores. Nas crises nervosas, tinha, de menos, a lembrança do sonambulismo e, finalmente, no estado de vigília, como se estivesse no grau mais baixo, perdia a lembrança de tudo o que ocorrera. O Dr. Herbert Miles cita um caso de memória quíntupla. O estado normal do paciente era interrompido por 4 modalidades de estados mórbidos, dos quais ele não retinha qualquer lembrança ao despertar. Entretanto, cada qual dos estados conservava uma forma de memória que lhe era própria. 100. O Senhor de Rochas, no seu livro sobre as forças não definidas e sobre os estados profundos da hipnose, distingue 8 estados diferentes, ou antes, 4 estados, de credulidade, de catalepsia, de sonambulismo e de relação, todos eles separados por uma fase letárgica, que se acompanha de profundo suspiro. A cada estado prende-se uma lembrança peculiar. Pierre Janet 102 ilustra bem o fenômeno, referindo-se a um de seus pacientes. Assim, numera ele, para maior clareza, cada um dos estados, na ordem em que se produziram. Comecei, diz, por adormecer Lúcia, simplesmente, pelo processo comum, e verifiquei, a propósito deste segundo estado, os fenômenos mnemônicos peculiares a todos os sonâmbulos. Um dia, a propósito de uma sugestão que tinha em vista e não surtia efeito, ensaiei adormecê-la por mais tempo, esperando com isso aumentar o grau de sugestibilidade. Recomecei, portanto, os passos sobre Lúcia 2, como se ela já não estivesse sonambulizada. Os olhos, até então, abertos, fecharam-se. Ela pendeu a fronte e pareceu dormir mais profundamente. Houve, em primeiro lugar, uma contratura geral, que não tardou a dissipar-se. Os músculos tornaram-se-lhe flácidos, como na letargia, mas sem aptidão das contraturas provocadas. Nenhum sinal, nenhuma palavra podia produzir o mais leve movimento. Este estado de síncope hipnótica, já por mim assinalado. Tive ocasião de observá-lo mais tarde, muitas vezes, parecendo-me que, em alguns pacientes, constituía uma transição inevitável entre os diversos estados psicológicos.
Depois de meia hora nesse sono, a paciente endireitou-se por si mesma e os olhos, antes cerrados, abriram-se a meu pedido, entrando ela a falar espontaneamente. A personagem que agora me falava, Lúcia da nossa convenção, apresentava, sob todos os aspectos, toda uma coletânea de fenômenos curiosos. De momento, não posso assinalar mais que o estado da memória. Lúcia III lembrava-se perfeitamente da sua existência normal, assim como dos estados sonambúlicos antecedentemente provocados, e de tudo quanto Lúcia II houvera dito. Além disso, podia referir-se, com minúcias, às suas crises histéricas, aos terrores que lhe causavam as figuras masculinas ocultas nos reposteiros, aos seus sonos naturais, em que se via cuidar da cozinha e dos arranjos domésticos, aos seus pesadelos e episódios outros, enfim, que as Lúcias I e II jamais haviam recordado. Longo e trabalhoso impôs-se-me, então, o seu despertar. Após uma passagem através da síncope já descrita, encontrou-se ela em estado de sonambulismo comum, mas, Lúcia II já me não pôde dizer o que acabava de passar-se com Lúcia III. Afirmava ter adormecido sem nada dizer, e quando, mais tarde, e com menor dificuldade, a reconduzia ao mesmo estado, Lúcia III recobrou facilmente as lembranças na aparência desaparecidas. Com a nossa hipótese das modificações que a vontade do operador produz sucessivamente sobre a força psíquica e, indiretamente, sobre o perispírito, é fácil compreender a formação de várias zonas, ou camadas perispirituais, cada qual caracterizada por um movimento vibratório especial, de mais a mais rápido, à medida que a ação se prolongue. A alma registra em cada uma dessas camadas fluídicas as sensações percebidas nesse estado, e como o último é sempre superior ao antecedente, em movimento vibratório, poderá conhecer a todos eles, visto ser o seu mínimo de duração e intensidade o mais reduzido de quantos lhe eram necessários. Depois, cessada a ação magnética, a vibração nervosa e perispiritual diminui. Uma zona mergulha no inconsciente e sucessivamente outra e outra, até que se reintegre no estado normal. Compreende-se facilmente que, sempre que uma causa qualquer acarrete um estado vibratório já produzido, todas as lembranças desse estado reaparecerão, assim como as das zonas menos vibrantes, obnubilando a memória dos estados superiores. Esquecimento de existências anteriores. Podemos agora compreender a impossibilidade de recordar as existências pregressas, visto que o perispírito, conjugado à força vital, tomou, ao encarnar, um movimento vibratório assaz fraco para que o mínimo de intensidade necessário à renovação de suas lembranças, ou seja, a sua passagem ao estado consciente, possa ser atingido. Para que isso aconteça, é preciso que o ser encarnado se separe completamente do corpo físico, isto é, que morra. Neste caso, retoma ele a sua vida própria, o perispírito irradia com a sua tonalidade vibratória natural e a memória abrange, então, o panorama imenso das pregressas existências. Nisso compreendemos, ademais, que o poder de evocação depende da elevação do espírito. Assim como na vida sonambúlica acabamos de ver diversas fases de memória e lembrança mais ou menos amplas, segundo o grau de liberdade do espírito, assim também, depois da morte tem ele todas as possíveis variações na força renovadora, conforme a potência vibratória do perispírito, que é sempre proporcional ao progresso moral e intelectual do ser. Aqui na Terra é possível desdobrar a memória total do sonâmbulo, atuando sobre ele pela vontade. No espaço, os espíritos superiores têm a mesma prerrogativa e podem, temporariamente, para a melhora de um espírito atrasado, despertar nele a lembrança de suas vidas anteriores, atuando sobre o seu invólucro perispirítico, para que reconsidere o que lhe falta, e julgue, pelo passado, o que lhe cumpre de futuro fazer para melhorar-se. Não é por simples indução que admitimos a conservação indefinida, no perispírito, de todas as sensações, julgados e atos voluntários de nossa vida, de vez que a experiência aqui não o prova. Existem depoimentos diversos, de criaturas afogadas e salvas em extremis, perfeitamente concordes neste ponto,
que no princípio da asfixia tinham a noção de toda a existência transcorrida, com todos os seus mais insignificantes incidentes. Um dos depoentes presume que os quadros de sua existência anterior ter-se-iam desdobrado em sucessão regressiva e não como simples esboço, mas com pormenores muito nítidos, formando um como panorama completo dessa existência, mesmo porque todo ato acompanhava-se de um sentimento de bem ou de mal-estar. Em circunstâncias análogas, um homem de inteligência notavelmente lúcida transpunha a via férrea no momento em que um comboio chegava a toda velocidade. Não teve ele mais que o tempo de cair a fio comprido na entrelinha. Pois enquanto por sobre ele deslizava o comboio, a noção do perigo proporcionou-lhe à memória todos os incidentes da vida, como se o livro da consciência lhe estivesse aberto diante dos olhos. Ainda que dando de barato qualquer exagero, diz Ribot, estes fatos nos revelam uma superatividade da memória, de que não podemos fazer nenhuma ideia, no estado normal. Não há nisso, porém, nenhum exagero, e todas as comunicações concernentes à passagem para a vida espiritual estabelecem que, no momento da morte, dá-se uma reviviscência de todos os acontecimentos da existência terrena. 104. Nenhum fato se perdeu, as boas e as más ações apresentam-se à consciência. Há como que um balanço instantâneo, do qual resultará a nossa futura situação. Podemos, aqui embaixo, esquecer, mais ou menos, as horas aziagas em que cedemos às nossas paixões, a atividade dos negócios, prazeres e gozos, podem obliterar-se aleatoriamente, mas chegará a hora em que tudo isso haverá de ressurgir, aclarado por uma justiça inexorável. É o momento da morte. Nenhuma só das testemunhas falta à chamada, a se levantarem do passado, como acusadores inevitáveis, e nós, unicamente nós, somos o juiz dessa hora solene, para pronunciar o veredicto que determina a nossa vida futura. O que acabamos de dizer não é simplesmente paralogismo. Aqui mesmo, neste mundo, já é possível adquirir a prova de que nada se perde. Assim, o hipnotismo faculta-nos a certeza de que todos os atos da nossa vida mental deixam em nós estereotipada uma impressão indelével. Assim como na casca de uma carvalheira cada ano transcorrido deixa um traço inapagável, assim no perispírito os nossos anos de vida terrestre formam uma zona indestrutível, que retraça fielmente os mais fugazes movimentos do pensamento. Nossos sentimentos, ideias e julgamentos modificam-se profundamente no decurso de uma existência. Não obstante, conservamos a mesma individualidade. Os atos que praticamos aos 20 anos são outros que não os da madureza dos 40. A contradição é, muitas vezes, tão radical que chegamos a presumir dois seres distintos, a se sucederem no mesmo indivíduo. Mas, se colocarmos o paciente nas condições da respectiva época, se revocarmos a sua consciência as horas desaparecidas, veremos que lhe renascem os acontecimentos passados, suscitados por associações de ideias formadas nessa época, e que vivem eternamente conosco, ainda quando pareçam desaparecidas para sempre nas brumas de insondável esquecimento. Deixemos falar os fatos, cuja eloquência é sempre significativa. 105. Se conseguirmos, por sugestão, colocar o paciente num período anterior da sua existência, revivendo nele, por momentos, uma época do seu passado, veremos que a lembrança do atual se lhe desvanece, assim como todos os conhecimentos adquiridos posteriormente à data fixada pela sugestão. Verifica-se uma separação entre o estado atual e o estado sugerido. É toda uma coleção de fenômenos atuais que desaparece, para ensejar uma síntese do passado. Esta sugestão é mais instrutiva, pois, em vez de uma personalidade fantástica, criada pela imaginação, o que se revela é um personagem verdadeiro. Não é, repetimos, um ser factício, que jamais poderia manifestar-se novamente. Para levar o paciente a uma fase anterior de sua existência, os senhores Bourru e Buroti socorreram-se de dois processos. Simplíssimo, consiste em sugestionar o paciente, persuadindo-o de que vive em tal idade, ou de que nos encontramos no ano tal. O segundo, mais complexo, mas, sem dúvida, mais interessante,
e a invocação direta no estado psicológico antigo, em data determinada. Uma vez emergente, esse estado suscita, por associação de ideias, toda uma série de fenômenos coetâneos. Assim, se o paciente fora paralítico do braço direito aos 15 anos, dando-se-lhe a sugestão da paralisia desse braço, há muitas probabilidades do reaparecimento de todas as lembranças correlatas a essa paralisia, e o paciente terá a ilusão de ter mesmo 15 anos. Podemos comparar esse fenômeno a uma corrente de ideias. Se lhe puxarmos um elo, a atração transmitir-se aos outros elos e arrastará toda a corrente. Eis um exemplo. Joana R., 24 anos, é uma moça muito nervosa e profundamente anêmica. Sujeita a crises de choro e soluços, não sofre convulsões, mas é passível de frequentes desfalecimentos. Facilmente hipnotizável, mergulha num sono profundo e de nada se lembra ao despertar. Ordenam-lhe que desperte na idade de 6 anos. Ela se vê no lar paterno, a hora de serão, as castanhas estão no braseiro. Tem vontade de dormir, pede que a deixem deitar-se, chama pelo irmão André, para que ajude a concluir a tarefa, mas André diverte-se a fazer casinhas com as castanhas, em vez de trabalhar. Preguiçoso, contenta-se em descascar 10, e eu que descasque o resto. 106. De notar que nesse estado, fala no calão da sua terra, não sabe ler e apenas conhece o alfabeto. Sua irmãzinha Luísa não quer dormir. É preciso sempre niná-la. A esta irmãzinha de 9 meses. Suas atitudes, vê-se, são infantis. Depois de lhe imporem a mão sobre a cabeça, dizem-lhe que dentro de 2 minutos ela estará com 10 anos. Ela já com outra fisionomia, com outras atitudes. Agora, encontra-se em Frais, no Castelo dos Mosteiros, perto da sua residência. Vê e admira os quadros, pergunta onde estão as irmãs que a acompanharam, vai ver se elas vêm lá na estrada e fala como quem está aprendendo a exprimir-se. Diz que está matriculada há 2 anos no Colégio das Freiras, mas que deixou muito tempo de frequentá-lo, porque sua mãe estava quase sempre doente e era obrigada a tomar conta dos irmãos. Começara a escrever ao fim de 6 meses, recordou um ditado que lhe deram na quarta-feira e escreveu, correntemente de cor, uma página inteira, justamente o ditado que escrevera aos 10 anos. Disse não estar muito adiantada. Mari Coutureal terá menos faltas do que eu, estou sempre atrás de Mari Puibaldetti e de Mari Coutureal, mas Louise Roland está depois de mim. Penso que Joane Bellion é a que mais gazeteia. Disseram-lhe, ainda, que se visse com 15 anos e ela diz que está em Mortemart, em casa da senhorita Bruneri. Amanhã vamos a uma festa, ao casamento de Baptiste Colombeal, o marechal. Léon será o meu par. Oh, vamos divertir-nos muito. Mas, oh, não irei ao baile. A senhorita Bruneri não quer que eu vá. Entretanto, lá estarei por um quarto de hora, sem que ela o saiba. A sua conversa, agora, é mais desembaraçada do que há pouco. Escreve-lhe Petit Savoyard. A diferença de letra é enorme. Ao despertar, ficou muito admirada de haver escrito-lhe Petit Savoyard, do qual já não se recorda. Quando lhe mostraram um ditado dos 10 anos, limitou-se a negar que o tivesse escrito. Vemos, nesta experiência, muitas vezes repetida por vários pesquisadores, que os fatos mais comezinhos, as reflexões mais fúteis, não se perderam. O perispírito tudo registrou, e para sempre. São recordações que dormitam dentro de nós. Estas investigações permitem compreender nitidamente que o esquecimento das passadas vidas é apenas passageiro, temporário, limitado a uma etapa terrena que, uma vez restituída sua verdadeira pátria, liberta das peias carnais, a alma recupera a plenitude do seu eu. Nada se destrói, as aquisições feitas subsistem, eternamente guardadas. Nenhum esforço ficará perdido e volveremos a encontrar, intacto e incessantemente acrescido, o mealheiro dos nossos conhecimentos. É que o progresso espiritual segue uma rota ascendente e nada o poderia entravar. Eis porque nenhum retrocesso, nenhuma decadência se possibilitam. Quando houvermos, à custa de muitas lutas,
fixado em nós um novo conhecimento e o tenhamos bem compreendido, ele poderá apagar-se momentaneamente, mas sempre haveremos de reencontrá-lo no dia da libertação, e tão vivo e tão fresco como quando o adquiriramos. Há muito que os desencarnados nos revelaram estas leis, e só hoje podemos delas facultar a prova material. Pois bem, a prova aí está feita, agora, mais uma vez, para que se reconheça que os ensinos espíritas estão de acordo com a ciência. Resumo. Vimos que, para compreender os fenômenos da vida intelectual no seu conjunto, a psicologia necessita examinar as condições coincidentes com a produção do pensamento. Durante a reencarnação, o espírito está, pelo perispírito, tão intimamente ligado ao corpo, que toda e qualquer modificação mórbida na célula nervosa do cérebro equivale a uma alteração das faculdades espirituais. No estado normal, as sensações, que não passam de formas de movimento, alteram a natureza do movimento vibratório da força psíquica, e se essa modificação for muito acentuada, isto é, se os mínimos de intensidade e duração forem ultrapassados, a sensação registra-se no perispírito de maneira consciente, haverá percepção, o que vale dizer que o espírito toma conhecimento do que se passa. Se, pelo contrário, faltarem uma ou ambas as condições, a sensação registrar-se-á, mas inconscientemente. É assim que em nós se gravam os estados da consciência, é a memória de fixação. Temos, porém, verificado que todas as sensações, como todas as recordações, não podem existir simultaneamente, e isso em consequência do enfraquecimento do seu próprio ritmo, que as faz descer, pouco a pouco, até abaixo do mínimo de perceptibilidade e entrar, assim, no inconsciente. Todos os atos da vida vegetativa e orgânica hão sido conservados no perispírito, por essa maneira, durante a evolução da alma através da série de formas inferiores. Assim, nós, em cada encarnação, adquirimos hábitos que acabam tornando-se semi-intelectuais, semi-orgânicos, como sejam, andar, falar, escrever, esgrimir, nadar, etc. Todos esses movimentos foram originariamente conscientes, desejados. Depois, a repetição constante criou um hábito. Formaram-se associações dinâmicas estáveis no perispírito com os movimentos fundamentais. Estes se tornaram mais rápidos à força de repetição e, exigindo cada vez menos tempo e menos esforços, acabaram tornando-se inconscientes. O estudo do espírito tem de ser feito, portanto, abrangendo seus dois aspectos. Ativo, que é o da alma propriamente dita, ou seja, o que em nós sente, pensa, quer, e sem o qual nada existiria. Outro, passivo, o do perispírito, inconsciente, almoxarifado espiritual, guardião inalterável de todos os conhecimentos intelectuais, tanto quanto conservador das leis orgânicas que regem o corpo físico. A memória evocativa, que nos faculta recordar os conhecimentos anteriores, realiza-se por meio dos pontos de referência, cuja localização no passado nos seja bem conhecida. Os acontecimentos agrupados em torno desses pontos, por associação de ideias, permitem, por conseguinte, transportar-nos a épocas desaparecidas e conhecer o seu afastamento em relação a nós. Essa reviviscência efetua-se pela vontade auxiliada pela atenção, que tem por objeto aumentar o movimento perispiritual e imprimir a essas imagens um mínimo de movimento vibratório, suficiente para que elas que se tornem conscientes. Estudando as perturbações da memória no sonambulismo espontâneo, fomos levados a perguntar se, quando a vida mental se secciona em dois períodos e o paciente em cada estado ignora o outro estado, haveria realmente dois seres distintos, duas individualidades diferentes. Posto que a memória seja, comumente, o fundamento da personalidade, notamos ser preciso levar em conta um outro fator, qual a noção da existência. Para poder afirmar-se, no caso da memória alternante, que existe realmente uma segunda personalidade substituindo a personalidade normal, seria preciso que a segunda diferisse radicalmente da primeira e tivesse faculdades não possuídas pelo paciente no seu estado normal. Entretanto, qual vimos nos casos de Feld e R. L.,
Tais variações, por maiores ou menores, não bastam para admitir-se o surgimento de uma personagem parasitária. Pensamos que só através de uma psicologia deficiente se possa haver duas individualidades diferentes, nos estados de memória alternante. Comparemos, por exemplo, o mesmo indivíduo aos 20 e aos 50 anos. Veremos que a evolução do eu foi radical, a vida se lhe modificou profundamente. Outro é o seu critério, o conceito que faz do mundo, dos homens, das coisas. A evolução operou-se em nossos conhecimentos, acrescidos e retificados em muitos pontos, as opiniões políticas, religiosas, literárias, sociais, transformaram-se, o caráter variou de um modo considerável. Poderemos inferir, daí, que tenha surgido uma outra individualidade. Jamais, visto que a memória aí está para entrusar todos os sucessivos estados conscienciais e mostrar-nos a trama que atravessamos. Mas, suprimidas de chofre todas as lembranças dos estados intermédios, a individualidade desprovida de recursos de controle poderia acreditar-se outra. Nem poderia compreender como pensava tão mal aos 20 anos. Eu acabaria por abrir um vácuo enorme entre o seu eu atual e o daquela época. Pois é o que sucede com os sonâmbulos, que, desprendidos, se amesquinham a si mesmos. É o caso da senhorita R. ele referindo-se à moça estúpida. Alguns pacientes dizem a outra quando se aludem no estado normal, é que eles estabelecem grande diferença entre os estados de transe e de incorporação, conquanto sejam espiritualmente idênticos. Não são mudanças e sim aspectos diversos da personalidade. Também sabemos que, no estado secundário, a memória é completa, o indivíduo sente-se mais inteligente, mas não deixa de reconhecer que é sempre ele. É fácil compreender o mecanismo perispiritual que lhe assegura esse domínio. Quando as relações de corpo e alma se alteram, produz-se um novo movimento vibratório, mais rápido. As novas sensações registram-se com os mínimos de intensidade e duração, superiores aos do estado normal. A alma tem consciência das duas vidas, dos dois estados, sua memória é integral. Reaparecendo o estado primário, as sensações do secundário voltam ao inconsciente, visto já não ter a relação normal um período vibratório capaz de as fazer renascer. Igualmente, temos visto que o sonambulismo provocado apresenta os mesmos caracteres. Podemos provocar, artificialmente, casos análogos aos de Félida, provando, assim, que a denominação de sonambulismo espontâneo é bem justificada para esses casos de alternâncias da memória. Mas, aqui, complica-se o fenômeno, porque ao invés de existirem simplesmente o estado natural e o sonambúlico, ocorrem diferentes sonos, mais ou menos profundos, e cada qual assinalado por uma memória particular, abrangendo a última todas as outras, sem delas ser conhecida. Em regra, cada memória tem conhecimento das que lhe antecedem, mas ignora as que lhe sucedem. Ampliando, então, a nossa primeira hipótese, concluímos que há no perispírito zonas vibratórias de movimentos variados, a cada uma das quais corresponde um mínimo de intensidade, que aumenta à proporção que o sono se aprofunda, ou seja, à medida que a alma se desprende do corpo, para concluir que o movimento seria máximo, quando completa a separação, isto é, na morte. E como o desenvolvimento da memória segue em marcha paralela, inferimos desse fato uma confirmação do ensino dos espíritos, no tocante à reviviscência da memória no transe da morte. Esses fenômenos abonam a nossa opinião, visto que as pessoas milagrosamente salvas da morte viram desdobrar-se, no momento agônico, o panorama global de sua existência. Provando as experiências hipnóticas, por outro lado, que nenhuma só lembrança se perde, é fácil compreender que, no espaço, possa o espírito recapitular todo o seu passado. Assim se explicam, então, essas comunicações de longo fôlego, reportando-se a uma existência terrena de muitos séculos. Não de outra forma Luís XI teria ditado sua vida ao senhorita Hermance do Faux, criança de 14 anos apenas, e médium mecânico. Os pormenores circunstanciados, que dão a esta obra um cunho tão pessoal, teriam, só por si,
exigindo um labor extremo de qualquer historiador erudito e, supondo si mesmo não fosse Luís XI o inspirador, é força reconhecer que o feito provém de um espírito dele contemporâneo e grandemente documentado. É um exemplo, entre muitos, do grande valor das mensagens de além-túmulo. Os negadores do espiritismo sentem fugir-lhes o terreno de sob os pés, e não tarda o momento em que estas verdades, tão longamente desprezadas, ganharão foros científicos. As experiências diárias, em campos aparentemente estranhos ao espiritismo, trazem-lhe, não obstante, um forte contingente de peremptórios argumentos. Pelos fatos que acompanham a encarnação terrestre, vamos certificar-nos de que tudo se esclarece, desde que admitamos a verdadeira natureza da alma, ao passo que tudo se baralha e confunde em obscuridades, quando pretendemos atribuir somente à matéria as faculdades do espírito. Capítulo 5. O papel da alma do ponto de vista da encarnação, da hereditariedade da loucura. A força vital. No capítulo procuramos evidenciar a existência real da força vital, independente das forças físico-químicas que regem o organismo. Nossa concepção difere dos velhos animistas e vitalistas, por não conceituarmos o princípio vital uma entidade distinta das forças naturais, e sim, apenas, uma forma de energia que até agora não se conseguiu isolar, o que o futuro, contudo, logrará fazer. A natureza opera sempre em continuidade nas manifestações sucessivas que perfazem o conjunto dos fenômenos terrestres. Já no reino mineral se torna possível encontrar o traço de uma futura vida orgânica. O cristal é quase um ser vivente, visto que difere completamente da matéria amorfa, tem duas moléculas orientadas por uma ordem geométrica, fixa e, portanto, uma tal qual individualidade. Nele existem os primeiros lineamentos da reprodução, visto como o mínimo de suas parcelas, mergulhada num soluto idêntico, permitirá o desenvolvimento regular e indefinido dessa partícula, constituindo um cristal semelhante ao primeiro. Não há, finalmente, uma só parte do seu bloco cuja avaria não se possa reparar. A seguinte experiência não comporta qualquer dúvida. 107. O Sr. Loyer toma de um cristal de alúmen, octaédrico, sulfato de alumínio e potássio, mutila-lhe os 6 vértices, mais ou menos profundamente, e lima, depois, as 12 arestas. Isto feito, mergulha o octaedro de alúmen de potassa, que é incolor, em solução saturada de alúmen de cromo, sulfato de alumínio e cromo, que é violeta. Ao fim de alguns dias, verificou que os 6 vértices e as 12 arestas se reconstituíram perfeitamente por meio do alúmen de cromo dissolvido. Era um octaedro perfeito, com vértices e arestas violeta. Terminada a reparação das fraturas, deixando-se o octaedro na dissolução violeta, começará, então, a formar-se uma camada em suas faces. Esse depósito jamais se forma enquanto as fraturas dos vértices e arestas não estiverem reparadas. Isto é, enquanto a forma geométrica não for absolutamente restabelecida. Com isto, certo, muito falta para que estejamos fronteando um ser vivo. Trata-se, na verdade, de rudimentar esboço. A matéria ainda é muito rígida, precisa maleabilizar-se, e a natureza vai pedir essa maleabilidade aos compostos ternários e quaternários do carbono. À medida que aumentam esses elementos, a coordenação molecular, o grupamento dos átomos e as proporções de sua agregação vão se tornando necessariamente mais complexas e, se os elementos químicos forem dotados de propriedades favoráveis, quais uma forte afinidade química, por exemplo, eclodirão matérias proteiformes engendrando fenômenos de natureza semelhante à dos fenômenos que caracterizam a vida, ou seja, uma extrema estabilidade do edifício molecular, uma agregação íntima muito frouxa, a faculdade de entrar em diversos estados sob a ação dos agentes externos, ou, por outra, uma tendência sempre progressiva de adaptação ao meio. É precisamente o que se dá com os seres animados. A mais ínfima das células contém, não diferenciados, os caracteres todos da vida. Possui, em primeiro lugar, um movimento espontâneo, que o cristal jamais teve. Depois,
a faculdade de assimilar a matéria e desenvolver-se, não já por justaposição, como no cristal, mas, por integração e transformação do alimento, do qual só absorve o assimilável. Em terceiro lugar, a reprodução opera-se de motu proprio, segmentando-se ao atingir um certo volume e seguindo a parte segmentada a viver, por seu turno, e a formar uma segunda célula. Finalmente, temos a característica única e distintiva, que é a da evolução celular. Apoiemo-nos nesta última característica, visto ser a que traça a linha divisória, absoluta, entre a matéria organizada e a matéria bruta. À primeira vista, parece que a morte seja a coisa mais fácil de explicar. Diariamente, vemos morrerem os seres animados, isto é, deixarem de ser um cadáver incapaz de prosseguir em suas funções, desde que os abandona esse algo a que chamamos vida. Mas, por que se dá isso? Porque os alimentos que desenvolveram e fortaleceram o corpo não continuam a sustentá-lo. Porque cessou, num dado tempo, o crescimento, ao invés de prosseguir indefinidamente. Problemas são estes, insolúveis para a ciência atual, visto que a noção de usura dos órgãos perdeu o sentido, depois das modernas descobertas. Outrora, acreditava-se que o corpo humano era formado dos mesmos elementos, desde o nascimento até a morte, e nada fora mais compreensível do que a usura orgânica, utilizada por tanto tempo. Hoje, porém, sabemos de fonte segura que essa crença não mais se justifica. O corpo humano, longe de ser fixo, imutável em sua composição, varia constantemente, renova-se integralmente e essa renovação decresce à proporção que a idade aumenta. Ora, tendo nós constatado que as variações não poderiam provir do perispírito, por ser este inalterável, nem da matéria, por ser inerte, é lógico que só ao desaparecimento da força vital podemos atribuir a morte. Vejamos, pois, como se transmite essa força. O nascimento. Primeiramente, vamos ver as condições materiais do nascimento, e depois procuraremos determinar o coeficiente de influência cabível a cada um dos fatores já estudados, separadamente, quais sejam a matéria física, a força vital e a alma revestida do seu perispírito. No germe que deve constituir mais tarde o indivíduo, germe formado pelo ovo fecundado, reside uma potência inicial, resultante da soma das potências vitais dos genitores no instante da procriação. Empregando a linguagem da mecânica, poder-se-ia dizer que o germe encerra uma energia potencial que se transforma em energia atual para o curso todo da existência. É esta uma força assaz variável, segundo a natureza dos seus componentes. Se os genitores se encontram no vigor da idade, possuindo ambos uma vida intensa, o germe acumula em si uma grande energia latente, mas, se ao invés, a vida está em declínio, num ou em ambos os genitores, ultrapassado um certo limite, não mais se transmite a fecundação não se dará. Entre esses extremos podem existir todas as graduações de potência germinal. A força vital é, portanto, uma energia de capacidade variável, conforme a sua intensidade primitiva, e também segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Poder-se-ia, grosseiramente, representá-la pelos diferentes estados de energia condensada em uma mola. A mola, comprimida, contém a força a restituir, quando se distender. De começo, ela vence as resistências e aumenta de poder, mas chega um momento em que a energia se iguala à resistência, até que esta se torna preponderante. A mola distendeu-se, desapareceu-lhe a força. Esta força, originariamente potencial, transformou-se insensivelmente em energia atual, até que seja completamente usada. E tanto que o seja sobrevém a morte. Convém chamemos, aqui, a atenção do leitor para um ponto muito importante, em se tratando de fenômenos vitais, que é a extrema complexidade resultante da união de vários elementos. Importa, neste caso, percatarmos-nos da simplicidade de uns tantos conceitos, como este: tal causa, tal efeito. Na causa deve haver, no mínimo, quanto haja nos efeitos. Isto é exato, mas, para os casos em que não entrem componentes outros que os de ordem puramente mecânica, a vida, porém,
resulta não só de considerações semelhantes, mas também de misturas, de combinações chamadas catalíticas, em química, que são de ordem físico-química e que escapam a toda e qualquer determinação rigorosa. Conforme uma observação profunda de Stuart Mill, todas as vezes que um efeito é o resultado de várias causas, e nada é mais frequente na natureza, podem apresentar-se dois casos: ora o efeito é produzido por leis mecânicas, ora por leis químicas. No caso das leis mecânicas, cada uma das causas se encontra no efeito complexo, como se elas somente houvessem agido. O efeito das causas concorrentes é, precisamente, a soma das partes separadas de cada uma. No química, pelo contrário, a combinação de duas substâncias produz uma terceira, cujas propriedades são inteiramente diferentes das duas outras, quer as tomemos separadamente ou em conjunto. Assim, o conhecimento das propriedades do enxofre, S, e do oxigênio não nos dispensa de estudar as do ácido sulfúrico, HSU. É que as propriedades dos corpos dependem dos movimentos atômicos de cada uma das substâncias em jogo e, quando a combinação é perfeita, o corpo dela resultante toma um movimento atômico inteiramente diverso do peculiar aos seus componentes. O peso da matéria resultante é igual ao dos corpos que entram na composição, mas as propriedades são de ordem dinâmica, até agora inacessível a toda e qualquer previsão. Nos fenômenos vitais a complexidade é muito maior que nos fatos químicos propriamente ditos, e eis porque existe, muitas vezes, tão grande desproporção entre a causa e o efeito. Uma partícula de pus no cérebro ou uma lesão apenas visível ao microscópio determinam, por vezes, a loucura, a monomania. O afluxo, ao mesmo órgão, de quantidade mínima de sangue alcoolizado engendra delírio, e uma simples gotícula de ácido cianídrico produz a morte. Por outro lado, um espermatozoário, penetrando no óvulo, fecunda-o, engendra um novo ser, que possui formidáveis energias latentes. Não se pode, pois, ver neste nosso exemplo da mola reprimida mais do que um esquema rudimentar, uma analogia, para recordar muito de longe os fenômenos numerosos, complexos e delicados, que ocorrem no momento da concepção. A matéria protoplásmica do germe é de natureza complicadíssima, e já vimos que a multiplicidade dos elementos que a compõem, que a sua instabilidade química, a predispõe a variações rápidas, a mudanças bruscas, a múltiplos aspectos inteiramente diferentes uns dos outros. E preciso é que assim seja, pois essa pequenina massa, da qual vai abrolhar um ser organizado, é obrigada a transformar-se radicalmente, a evolver com celeridade prodigiosa, a revestir formas mutáveis, que fluem umas das outras, até que chegue ao tipo definitivo do ser vivente. Vamos, agora, determinar o papel de cada um dos elementos constituintes. Segundo a hipótese das gêmulas de Darwin, que mais despacio exporemos com o nome de pangênese, é a matéria do germe que encerra as modificações particulares do corpo, transmitidas hereditariamente de pais a filhos. Estamos, aqui, no terreno das hipóteses, visto que nenhum instrumento, por mais eficiente que o seja, permite lobrigar qualquer organização na matéria do óvulo. O ser vivo, diz o ilustre Bayer, provém de uma célula primitivamente idêntica, o ovo primordial. Este se edifica por formação progressiva ou epigênese, consequente à proliferação desta célula primígena, que forma novas células, as quais, diferenciando-se cada vez mais, se associam em cordões, tubos, lâminas, até constituírem os diferentes órgãos. Essa estrutura vai se complicando sucessivamente, de maneira que as formas se particularizam num crescendo, à medida que o desenvolvimento progride. A mais geral forma e a que primeiro se manifesta é a de ramificação, vindo, sucessivamente, a de classe, a de ordem, até de espécie. Portanto, de início, identidade fundamental de óvulo para animais e plantas, depois, nos animais, desenvolvimento serial, até o ponto atingido pelo animal na escala dos seres. No homem, o embrião reproduz, mediante rápida evolução, todos os seres pelos quais passou a raça. Todos nós fomos, no ventre materno,
monera, molusco, peixe, réptil, quadrúpede, homem enfim. E, porque tenhamos visto o espírito passar sucessivamente